Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma disputa muito importante que aconteceu no Nordeste do Brasil em 1710 até 1711. Foi a Guerra dos Mascates. Por que Mascates? Mascates foi um apelido que os olindenses deram aos comerciantes portugueses que comandavam a atividade comercial na cidade do Recife. E tudo começou assim. Em 1654, os brasileiros, os pernambucanos, com a ajuda de toda a população, conseguiu expulsar os holandeses de Pernambuco. Conforme já falamos aqui em várias das nossas aulas, a guerra é aquela atividade política, militar, que destrói as nações, que destrói as civilizações. Na guerra não há vencedores, somente vencidos. Pois bem, os pernambucanos expulsaram os holandeses, mas ao final da guerra, a produção açucareira de Pernambuco estava totalmente destruída. Canaviais queimados nas batalhas, nas sabotagens, engenhos desmantelados. E como os usineiros pernambucanos tinham a sua casa, a sua mansão em Olinda, e como estavam completamente arrebentados pelos custos da guerra e pelos prejuízos da guerra, então eles foram a Recife pedir dinheiro emprestado a quem? Aos mascates, que na sua maioria eram portugueses. E o que aconteceu foi que aquilo causou um endividamento muito grande dos usineiros, dos plantadores de cana do estado de Pernambuco, que naturalmente o plantio não se estende por todo o estado. Até hoje, o plantio de cana em Pernambuco vai do litoral até o agreste, o início do agreste. A região litorânea, a zona da mata pernambucana, é a região onde se cultivava e se cultiva cana até hoje. Você já ouviu falar no engenho Maravilha, no engenho na usina Maravilha, na usina Olho d'Água? Elas existem até hoje. Elas produzem açúcar e álcool para o consumo interno e para a exportação. E essa história mudou, mas as usinas continuam e o açúcar continua sendo uma fonte de renda para Pernambuco e a monocultura da cana continua sendo um fator de poder político e econômico e também um fator de destruição da terra, porque a monocultura faz mal à terra, destrói a fertilidade da terra e também causando concentrações de miseráveis que vivem exclusivamente do corte da cana e do cultivo da cana. Essas pessoas, elas nunca venceram a guerra. Elas vêm perdendo a guerra desde 1710, 1711, que elas não ganham a guerra. O pessoal que trabalha na cana-de-açúcar. Então vamos lá. Os fazendeiros, os usineiros de Olinda pediram dinheiro emprestado aos pernambucanos, aos recifenses, aos lusitanos, aos portugueses que trabalhavam, que eram comerciantes no Recife, recebiam a mercadoria da metrópole, revendiam para o estado de Pernambuco e outros estados e auferiam muita renda com isso. Acontece que Olinda tinha dos portugueses o título de vila, era uma vila, e Recife não era porra nenhuma, não era vila, não era nada, era só um arraial, a capital de Pernambuco, que apesar de ter sido totalmente modernizada pelo Maurício de Nassau, que era o invasor holandês, ele realmente mudou a cidade, ele construiu pontes, ele melhorou muito a cidade do Recife, fortaleceu a cidade do Recife. E se você for a Recife,
você vai ficar admirado, porque você vai trafegar nas pontes construídas por Maurício de Nassau, que mandou construir durante a ocupação holandesa. E é incrível porque os portugueses pegaram aquela infraestrutura e ficaram com ela e não conseguiram melhorar. A infraestrutura é a mesma. É o Porto do Recife, são as ruas, as pontes e todos os melhoramentos, a canalização de rios e de córregos. Pois bem, vamos lá. Vamos voltar à nossa velha e querida Guerra dos Mascates. O que aconteceu é que Olinda resolveu aumentar os impostos. E esses impostos impactaram diretamente os comerciantes de origem lusitana de Recife. E eles ficaram muito chateados com aquilo. Filhos da mãe, agora esses usineiros quebrados, como tem o controle do Estado, através da cidade de Olinda, estão agora nos matando com esses impostos. E aí, quem tem dinheiro consegue o poder. O que é que Recife faz? Recife, as lideranças de Recife conseguem da coroa portuguesa que seja a cidade elevada para a condição de vila. Recife passa a ter o mesmo status de Olinda. E agora? Os impostos, as tarifas, a legislação aprovada em Olinda não servia mais para Pernambuco. Pernambuco passou a ser autônomo, completamente autônomo. A cidade é autônoma sem ter que pagar mais imposto a Olinda. E isso deixou realmente os usineiros muito desesperados. Então, o que aconteceu? Aconteceu que havia um agravante maior ainda. Os holandeses saíram de Pernambuco e foram para as Antilhas plantar cana-de-açúcar nas Antilhas. E o açúcar das Antilhas era agora a fortuna dos holandeses. E por incrível que pareça, sem uma estrutura de comercialização, os usineiros de Olinda ficaram numa situação ainda pior, ficaram realmente na desgraceira. E aí, com essa elevação de Recife à condição de vila e com a grande disputa entre as duas cidades, os olindenses resolveram invadir o Recife e foram bem-sucedidos. Eles tomaram Recife. Sempre na guerra tem aquele fator surpresa, né? Naquele ataque tomaram Recife, mas foi por pouco tempo, eles não conseguiram se estabelecer, nem consolidar o domínio da cidade. E sabe o que aconteceu? Eles foram expulsos. Recife tinha dinheiro, quem tem dinheiro pode contratar mercenários, soldados, comprar espadas, lanças e arcabuzes e pólvora, e assim foi assim que Recife, que não dependia da agricultura, dependia do comércio, derrotou os olindenses, os usineiros de Olinda. Olha só, pessoal, essa jogada de Recife de conseguir a sua condição de vila mudou tudo. Mas o que aconteceu é que com a vitória de Recife contra Olinda na Guerra dos Mascates, houve aquela assentada, porque você não esqueça que todas as guerras, por maiores que sejam, assim como as brigas de marido e mulher, como as brigas de vizinho, como as brigas de putas no cabaré, sempre terminam numa mesa de negociação. No caso que falamos aqui, geralmente termina numa mesa com um juiz, um promotor e as duas partes fazendo uma conciliação, ou até numa sentença do juiz. Mas os juízes priorizam a conciliação, porque na sentença você vai obrigar alguém a cumprir uma coisa que às vezes o cara não quer cumprir e vai dar um jeito de não cumprir. Então, para não desmoralizar a justiça, é melhor fazer uma conciliação. Bem, nessa conciliação, que foi feita sob a égide de um Recife vitorioso e uma Olinda derrotada, então foi feito o seguinte:
eles conseguiram, primeiro, os usineiros conseguiram a anistia das dívidas, tá bom? E Recife consolidou o seu poder sobre a política de Pernambuco. No entanto, toda guerra, mesmo quando termina, mesmo após o armistício, ela vai ter suas consequências. E uma das maiores consequências da Guerra dos Mascates é que cresceu muito em Pernambuco o sentimento anti-lusitano. Esse sentimento causaria ainda outras revoltas e, principalmente, seria uma espécie de catalisador da força política de Dom Pedro I ao declarar a independência do Brasil. Naquele momento, Pernambuco estava totalmente solidário com o imperador, anos e anos depois, porque os olindenses, os pernambucanos em geral, não estavam satisfeitos com o domínio dos holandeses no comércio do Recife. O que é que isso tem a ver com essa nossa situação atual? Os comerciantes chineses tomaram conta das capitais, Recife, Salvador, o Brasil inteiro. Você chega no comércio, só tem chinês, vendendo todo tipo de bugiganga. Antigamente os chineses tinham uma pastelaria em São Paulo, outra pastelaria em Ribeirão Preto, faziam pastel e coxinhas, salgadinhos para vender, mas agora não. Agora a pujança industrial e econômica da China colocou os chineses no comando do comércio dessas cidades. Eles detêm praticamente o monopólio do comércio de eletrônicos, de acessórios, confecções. E será que ainda teremos outra guerra dos mascates? Isso aqui é pura futurologia. Mas o fato é que os comerciantes, muitos comerciantes, estão sendo defenestrados, porque não é somente o fato de que existem os comerciantes chineses. Em cidades como São Paulo, existem máfias chinesas vendendo proteção para os comerciantes oriundos da China, e se eles não pagarem a proteção, eles podem ter o estabelecimento incendiado, assaltado, destruído. Quem sabe, em breve estaremos aqui narrando mais uma guerra dos mascates, mas dessa vez uma guerra dos mascates Xing Ling, ok? Eu sou Américo Gomes, professor e catedrático pela Faculdade de Ciências Ocultas e Letras Apagadas. E essa aula de história é para você que pretende conhecer mais a história do Brasil e tirar um 10 no Enem. Assista nossas aulas, se inscreva no nosso canal, faça tudo o que puder para não perder nenhuma das nossas oportunidades de debater esses temas tão interessantes da história, porque a história é viva, a história não é o passado se revelando no presente de outra maneira. E se você não conseguir identificar o que aconteceu no passado e fazer a sua ligação com o presente, é impossível que você possa prever o futuro. Muito obrigado.